Olá pessoal, nós estamos na nossa segunda aula do terceiro módulo do nosso curso de gestão MTE Thompson e Oficina do Saber. Comigo, professor Fábio Moraes, que quer criar proximidade com você, proprietário da oficina. E para relembrar essa proximidade, nós vamos lá no nosso primeiro módulo, nós vamos lá no nosso segundo módulo, porque nesses dois módulos eu falei da proximidade que você, oficina, precisa ter com o seu cliente, e agora nós vamos trabalhar intensivamente no terceiro módulo os indicadores que vão nos ajudar a manter um equilíbrio melhor na nossa empresa. Indicadores que vão ser utilizados no dia a dia da nossa oficina para transformar em ações aquilo que precisa ser feito na nossa oficina. Ou seja, transformar os indicadores, que são os números, em gestão. Essa é a proposta do nosso terceiro módulo. Na primeira aula, nós falamos sobre como encontrar o custo fixo e o custo variável. Já nesta aula, nós vamos falar de dois indicadores que são muito utilizados em todas as oficinas, mas muitas vezes o proprietário da oficina não consegue transformar este indicador em gestão. Ele tem o número, ele tem o indicador, mas ele muitas vezes não consegue saber o que fazer, como interpretar este indicador. Nesta aula nós vamos falar sobre o indicador faturamento real e faturamento fiscal. E qual a importância disso no dia a dia da sua oficina? Muito bem, no primeiro módulo a gente falou sobre faturamento e já ficou muito claro que faturamento é tudo que você vende, não importa como você vai receber. Esse é o faturamento, dentro de um determinado período. Então nós estamos falando, por exemplo, do dia 1º ao dia 30 de um mês, tudo que você vendeu, não importa como você vai receber, se você vai receber no cartão, se você vai receber no cheque, se você vai receber no boleto bancário, se você vai receber através de uma transferência bancária, não importa. É tudo que você vendeu. Se você vai receber em 2, 3, 4 vezes, também não importa. É o valor total daquilo que você vendeu. Um exemplo muito simples é o seguinte: o Fábio leva o carro na sua oficina e faz um serviço de R$1.000 e ele paga no cartão em 4 vezes de 250. Para o faturamento, o valor que entra são R$1.000, não 250. Para o recebimento é 250, mas o recebimento é outra história que nós não vamos falar neste momento. Eu só estou exemplificando para ficar mais fácil. Então, faturamento é tudo que você vendeu na sua oficina dentro de um determinado período, por exemplo, do dia 1º ao dia 30 do mês, e não importando como você vai receber. Então, imagine que a sua oficina tenha um faturamento, por exemplo, de R$70.000. Significa que você vendeu R$70.000. Se você vai receber os R$70.000 ou menos ou mais, é outra história. Faturamento é isso. Faturamento real. E por que, Fábio, você fala em faturamento real e em faturamento fiscal? Nós vamos ter um módulo que nós vamos falar só sobre a parte fiscal, que é o quarto módulo. E aí eu não vou abordar em profundidade a parte fiscal agora. Então não compete, neste momento, eu dizer se você tem ou não tem que emitir nota. Importa para você saber que existe diferença entre faturamento real e faturamento fiscal. Na realidade, o faturamento seria um só se você emitir na sua empresa 100% de nota fiscal. Então, se sua oficina faturou R$70.000 e você emitiu de nota fiscal R$70.000, o seu faturamento real vai ser igual ao seu faturamento fiscal. O mais importante disso é que você precisa, no seu sistema de gestão, sem ter que ficar fazendo muita conta, acessar 1 ou 2 planilhas, fazer 1 ou 2 gráficos. Não, você tem que acessar o seu sistema de gestão e, com um clique, buscar dentro de um período que você vai selecionar quanto você teve de faturamento real e quanto você teve de faturamento fiscal. O que neste momento eu preciso passar para vocês de uma forma superficial, tendo em vista que nós vamos conversar sobre a parte fiscal voltada para uma oficina no quarto módulo, o que eu preciso passar agora neste momento
é que você precisa se preocupar em emitir nota de tudo o que se passa por movimentação bancária ou de cartão de crédito. Então, você recebeu no cartão de crédito, precisa emitir nota fiscal. Você recebeu no cartão de débito, precisa emitir nota fiscal. Você recebeu via boleto bancário, precisa emitir nota fiscal. Você precisa e é obrigado a emitir nota fiscal. No módulo fiscal, eu vou entrar mais em detalhes sobre como existe o interrelacionamento das informações e como que a Receita Federal monitora a sua empresa. Mas hoje, a grande chamada de atenção é para que você entenda que tudo que você movimentar via cartão, via banco, você tem que emitir nota fiscal. É obrigado a emitir nota fiscal se você não quiser ter nenhum problema com a Receita. Se você optar em não emitir nota fiscal de tudo que você recebe no cartão ou de tudo que você movimenta no banco, esta decisão é pessoal e sua. E os problemas que podem acontecer no futuro também é responsabilidade sua. Neste momento, o importante é você ter um sistema de gestão que, com um clique, você busque estas informações de quanto você está faturando real, de quanto você está faturando fiscal. Mais do que isso, que você consiga buscar através de um gráfico, para ficar fácil de você identificar, o histórico dos últimos meses. E aí eu consigo ver como que está a diferença entre o faturamento real e o faturamento fiscal. Eu preciso controlar os dois se eu, proprietário da empresa, tomar uma decisão de não emitir 100% de nota fiscal. Veja bem, neste momento eu não estou falando se você tem que emitir ou não 100% de nota fiscal. Eu vou abordar esse assunto no quarto módulo. Hoje, o que eu estou falando é que você precisa ficar atento e controlar estes dois indicadores. Quando eu consigo ver um histórico do meu faturamento real e do meu faturamento fiscal, eu começo a enxergar, primeiro, se existe muita diferença entre eles. E neste caso, a gestão que deve ser aplicada é a seguinte: se por acaso houver essa diferença grande no histórico e ela vier se mantendo, você deve procurar o seu contador e deve conversar com ele o seguinte: contador, eu preciso aumentar o meu faturamento fiscal, mas a minha empresa não consegue absorver o imposto que é gerado se eu emitir 100% de nota fiscal hoje ou neste mês. Como eu devo fazer? Como eu devo proceder? Qual o melhor caminho para você, contador, criar para a minha empresa um planejamento tributário, um planejamento baseado naquilo que eu faturo, ou seja, em tudo aquilo que eu vendo, com aquilo que eu emito nota fiscal, que é o meu faturamento fiscal. Então essa é a primeira análise de gestão que nós precisamos fazer. A segunda análise que nós temos que fazer é que quando a gente fala em faturamento fiscal, a gente está falando que quanto mais eu emitir nota, no outro mês, para as empresas que estão no Simples, no outro mês, eu vou pagar mais imposto. Eu faturo mais, eu emito mais nota, eu pago mais imposto. O que me leva a uma outra análise de gestão que você precisa fazer. Qual o planejamento que eu tenho que fazer na minha oficina, na minha empresa, para que ela consiga absorver todo este imposto gerado? A carga tributária no Brasil ela é alta, nós sabemos disso. O que nós podemos fazer? Como que o nosso contador pode nos ajudar? De novo, eu vou explicar toda a parte fiscal no módulo 4, mas neste momento é fundamental entendermos e visualizarmos os dois indicadores, faturamento real e faturamento fiscal. Mais do que visualizarmos o faturamento real e o faturamento fiscal em um mês, precisamos analisar o histórico desses indicadores, porque queira você ou não, a sua oficina vai precisar começar a emitir mais nota fiscal. De um jeito ou de outro, você vai precisar começar a emitir mais nota fiscal. E aí é que entra o seu contador para te ajudar nesse processo. Esses dois indicadores
conseguem também me mostrar se eu estou conseguindo ter um equilíbrio nas minhas vendas. Quando eu clico num botão no meu sistema de gestão e ele me mostra um gráfico com o histórico do faturamento de tudo aquilo que eu vendi, eu consigo analisar em gráfico se o meu faturamento está oscilando muito ou ele está equilibrado. Se ele estiver oscilando muito, isso não é bom para a empresa. O que é o ideal é o faturamento equilibrado, mas crescente. Num mês eu faturo R$70 mil, no outro 72, no outro 75, no outro 79,80, e aí eu fico uns 2 ou 3 meses com 79,80, no outro eu passo para 80, 81, e olha, no módulo 2 nós demos várias orientações de como você deve fazer para aumentar o seu faturamento. O que nós estamos falando agora é que o faturamento é um indicador e que eu preciso, como proprietário, analisar este indicador, entender este número e transformar em gestão. E como que eu transformo este número em gestão? No momento em que eu vejo que o indicador está equilibrado, eu vou manter as ações que eu estou trabalhando. Mas se eu olhar o histórico passado e identificar que tem alguns meses do ano que o faturamento cai, antecipadamente eu já vou me programar para desenvolver algumas das ações que foram disponibilizadas para vocês no módulo 2 do nosso curso e vou implantá-las 2, 3, 4 meses antes da queda do faturamento. Eu estou trabalhando antecipadamente. Isso é fazer gestão. Só que para fazer isso, eu preciso parar na minha oficina. Eu preciso sentar na mesa e eu preciso receber estes dois indicadores, o faturamento real e o faturamento fiscal. E em cima dos dois faturamentos, fazer a análise. Então, nós vamos ter um para casa, como toda aula nós temos. O que eu vou pedir para vocês? Entre no seu sistema de gestão. Verifique se você tem de forma fácil e confiável o faturamento real e o faturamento fiscal. Se você tem em relatório e se você tem em gráfico. Analise o histórico passado dos últimos 12 meses desse faturamento. Verifique se ele está equilibrado. Caso ele esteja, analise quais meses que ele sofreu uma pequena queda. Volte no módulo 2 e estude ele novamente para você ver quais as orientações que estão dando lá para você trabalhar para esse faturamento se manter mais equilibrado. Mas se por acaso você olhar o histórico passado e o seu faturamento estiver oscilando, no mês 70 mil, no outro 95, no outro 60, no outro 62, no outro 90, significa que você vai ter alguns problemas na hora que você tiver que fazer os pagamentos que você tem que fazer aos seus fornecedores nos meses seguintes, pelo desequilíbrio do indicador faturamento. Faça essa análise na sua oficina. Identifique se existe uma variação muito grande entre faturamento real e faturamento fiscal. Este é o primeiro para casa que você tem que fazer após esta aula. E o segundo para casa, faça contato com o seu contador. Explique para ele que você está participando de um curso de gestão da MTE e que você quer conversar com ele sobre o seu faturamento fiscal. Fale que você quer entender o que pode ser feito para aos poucos você ir aumentando a sua emissão de notas, para que você não tenha nenhum problema lá na frente. Vamos fazer este para casa, vamos trabalhar juntos e qualquer dúvida, faça contato com a Oficina do Saber. Nós estamos aqui e queremos te ajudar a administrar melhor a sua oficina, para que você possa entender os indicadores e ganhar dinheiro com a sua oficina. Um grande abraço e nos encontramos na nossa terceira aula do nosso curso de gestão, Oficina do Saber e MTE Thomson.